Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Matéria de hoje, Igreja Evangélica, Voz da Verdade. Olha, eu sempre deixo bem claro aqui que nós respeitamos todas as pessoas, independente de religião. Toda a nossa discussão aqui é no campo das ideias, no campo teológico, tá bom? E eu vou mostrar por que nós defendemos uma doutrina e por que a Igreja Evangélica Voz da Verdade não defende esta doutrina, nega esta doutrina. E que doutrina é esta? A doutrina da Santíssima Trindade. O que significa esta doutrina, Trindade? Que nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos na Bíblia três pessoas distintas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Porém, como eu já disse, a Igreja Evangélica Voz da Verdade nega esta doutrina fundamental da nossa fé, do cristianismo histórico ortodoxo. E é isso que nós faremos. As aulas anteriores estão disponíveis aí no canal. Você pode acessar se você perdeu, todas aí para você verificar. Bom, e o ponto hoje é sobre a personificação ou personalidade. Então, estas duas questões nós precisamos aprender para entender o ponto de vista daqueles que negam essa doutrina e o que nós ensinamos. Então, personificação, segundo o dicionário, você pode consultar em qualquer dicionário da língua portuguesa, pode ir no site de busca, diz o seguinte: o significado: indivíduo que representa, simboliza ou faz lembrar alguma coisa abstrata. Então, veja, no caso da Igreja Evangélica Voz da Verdade, eles trabalham muito com essa palavra, personificação. Por quê? Ensina o movimento que só existe um Deus. Nós também ensinamos, só existe um Deus. Porém, o movimento nega as três pessoas da Santíssima Trindade. Dizem que ora o Pai é personificado como Deus é personificado como Pai, ora Deus é personificado como Filho e ora como Espírito Santo, mas é só uma pessoa. É isto que ensina o movimento. Então, como exemplo para que você entenda, um ator, quando ele representa alguém, ele não é aquela pessoa, ele apenas representa. Então, fazer um filme histórico, por exemplo, representando Dom Pedro I, então aquele ator ele vai representar aquele personagem, mas ele não é aquele personagem. É isso que a Igreja Evangélica Voz da Verdade ensina sobre a Santíssima Trindade, ou seja, nega esta doutrina, diz que ora Deus é representado pelo Pai, ora pelo Filho, ora pelo Espírito Santo, mas é uma única pessoa. Bem, e personalidade? Personalidade, conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. Nós já aprendemos em outras aulas as três faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Então, na aula de hoje, nós vamos provar estas três faculdades da personalidade. Nós vamos provar que existem, de fato, três pessoas na divindade. Um único Deus. Precisa ficar bem claro isso aí. Nós cremos em um único Deus. Mas nós encontramos, examinando as Escrituras, três pessoas. Vamos em frente? Então, Pai. Segundo a Igreja Voz da Verdade, Pai, olha aí, personalidade ou natureza divina. Então, esse é um argumento do movimento. Então, declara o movimento um título usado para se referir à natureza divina de Jesus. Tá vendo? Então, eles acreditam em um único Deus, ensinam que esse Deus é Jesus. E a palavra Pai é um título usado para referir à natureza divina de Jesus, tá vendo? Quando na Bíblia se lê sobre o Filho, essa palavra se relaciona apenas com a natureza humana de Jesus, negando sua preexistência como Filho. Então, veja que interessante. Olha lá. Então, o que seria o Pai, segundo o movimento?
o Pai é a natureza divina de Jesus. O Pai não existe como pessoa espiritual. Não se pode perguntar quem é o Pai, porque o Pai não é uma pessoa. O Pai é algo. Pai, dizem, é apenas um título e não uma personalidade. Tá vendo? Filho, personalidade ou natureza humana? É o que dizem eles também. É a pergunta feita por eles. Aí eles ensinam o ministério, a voz da verdade, e declara: quem seria o filho? O filho não é ninguém, mas é algo, a natureza humana de Jesus. Então, segundo o ensinamento do movimento, quando Jesus nasce, como é gerado no ventre de Maria, é aí que o Filho passa a existir, Filho Jesus, que é o próprio Pai. E ora eles vão falar que é o próprio Espírito Santo, ou seja, uma pessoa que aparece ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo, mas são apenas títulos, porque existe uma única pessoa. É isso que ensina esse movimento. Vamos para a resposta de defesa. Nós vamos nos defender deste ensino, porque nós não concordamos com ele. Então, para eles, o Filho como pessoa espiritual nunca existiu. Jesus, como Filho de Deus, passou a existir só depois do seu nascimento em Belém de Judá, pois o Filho é apenas a natureza humana de Jesus, tá vendo? Ou de Deus. Então, para eles, Deus tem uma natureza humana. E não é assim que nós ensinamos. Nós ensinamos, você pode ver aí na matéria sobre doutrina de Cristo, que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% divino e 100% humano. A matéria está aí para você conferir em Teologia Sistemática 2. Bem, a Igreja, a Voz da Verdade, declara: Espírito Santo, pessoa própria ou Pai? Então, quando a Bíblia se refere a Deus, está falando no Espírito Santo, que é o Pai. Tá vendo? Aí eles já chamam o Pai de Espírito Santo. Vamos para a resposta de defesa, resposta apologética, mostrar por que nós não concordamos. A Bíblia mostra a personalidade do Espírito Santo, e não que o Espírito Santo é o Pai. Sua personalidade é demonstrada pelos atributos de pessoa que possui. Olha os atributos aí de uma pessoa moral, de uma personalidade. Então, por exemplo, inteligência. Lembra que eu disse que as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade? Então, todos que têm esses 3 atributos são pessoas. Por isso que o diabo é uma pessoa espiritual, mas é uma pessoa. Nós somos pessoas humanas. Nós não somos pessoas porque nós temos um corpo. Além de pessoas, nós somos pessoas humanas porque nós temos um corpo físico. O diabo é uma pessoa espiritual porque não tem corpo físico. Os anjos são pessoas espirituais, mas não tem corpo físico, tá bom? O Espírito Santo é uma pessoa, mas não tem corpo físico. Então, para ser pessoa, não precisa ter corpo físico. Nós somos pessoas humanas, porque nós temos um corpo físico. Mas independente do corpo, nós continuamos sendo pessoas. Então veja, o que diz a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece a nossa intimidade, ele é onisciente, conhece a nossa mente, tá vendo? Intelecto, característica de um ser pessoal. Vontade própria, primeira carta aos Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá vendo? O Espírito Santo, ele decide, ele define, ele que faz a distribuição dos dons espirituais, por exemplo. Ele tem vontade própria, característica de personalidade, sensibilidade ou emoção, Efésios 4:30.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Emoção! Nós podemos entristecer o Espírito Santo. É isso que o texto estava falando. Entristecer quem? Uma pessoa. Vamos em frente. Ele ensina e faz lembrar os crentes. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele é o mestre da igreja. Por isso que nós não estamos órfãos, porque Jesus voltou para o Pai, mas enviou o Espírito Santo em seu lugar, a pessoa do Espírito Santo. Ele testifica de Cristo. João 15:26. Mas, quando vier o Consolador, quem? O Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha que interessante, que profundidade. Ele guia em toda a verdade. João 16:13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por isso que o Espírito Santo é o guia da igreja, é ele que conduz a igreja, é ele que revela coisas futuras para a igreja. Ele glorifica Jesus. João 16:14. Jesus falando, ele me glorificará. Ele quem? O Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Está vendo a importância? Ele intercede pelos santos. Você sabia que o Espírito Santo intercede por nós? Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa maravilhosa, não sabemos muitas vezes o que pedir para o nosso Deus, para o nosso Pai, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Todo crente tem o Espírito Santo. Todo verdadeiro cristão habita no verdadeiro cristão a pessoa do Espírito Santo. Ele desceu no dia de Pentecostes e permanece na igreja. E é ele que vai participar daquele evento maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. Quem não tem o Espírito Santo não poderá ser arrebatado. Você sabia disso? Então, pode-se afirmar que uma pessoa é alguém que, quando fala, diz eu. Olha o pronome eu. Quando fala, eu estou falando agora. Eu estou falando, não é? Quando alguém se dirige a ela, diz tu. Quando se fala dela, se diz ela. Isso você vê do Espírito Santo em. Então vamos ver isso agora na palavra de Deus. João 14, versículos 16 e 26. Então vamos lá, Jesus falando. E eu, quem? Só lê o texto, Jesus é que está falando. E eu, aí colocamos entre parênteses para você entender. Jesus, rogarei quem? Ao Pai. E ele vos dará outro Consolador. Quem vai dar? O Pai. Outro Consolador. Quem? O Espírito Santo. Olha a pessoa do Espírito Santo. Para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, quem? Ele enviará em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Eu, pronome aí, olha, só para você entender. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará, quem? Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto eu, Jesus, quanto eu vos tenho dito. Está vendo como facilitou o aprendizado? Então, nestes 2 versículos, nós podemos ver as 3 pessoas da Santíssima Trindade. A pessoa do Filho, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo.
Mas não são três deuses, são três pessoas. Então nós cremos em um único Deus e encontramos na divindade três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Atos 19 e o 20, versos 19 e 20. Olha o que ele diz: e, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Olha, o Espírito Santo disse para ele, para Pedro, uma pessoa. Só pode ser uma pessoa para dizer alguma coisa. Então disse-lhe o Espírito: eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Quem enviou? O Espírito Santo. Está vendo? Então não podemos misturar as pessoas. Novamente, nós cremos em um único Deus. A Igreja Voz da Verdade também crê em um único Deus. Só que para eles, os adeptos deste movimento, os teólogos da Igreja Voz da Verdade, só existe uma pessoa na divindade. Mas nós acabamos de aprender na Bíblia, verificar na Bíblia, checar na Bíblia, que são três pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem mais textos ainda, só que eu vou continuar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver natureza vezes personalidade. Não vai perder a próxima aula. E se você quiser aprofundar no assunto, mas eu queria esse material na íntegra, tudo documentado, então você precisa pedir esta coleção, a série apologética, publicada pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. São 6 volumes como este, cada volume tratando de 5 movimentos religiosos. Aqui tem quem fundou o movimento, a história do movimento, ou quem ensina o movimento, e sempre comparando o que ensina o movimento com a palavra de Deus. Vale a pena adquirir. Trata de Testemunhas de Jeová, Adventismo, Igreja Voz da Verdade, Hinduísmo, Islamismo, Budismo. São 30 temas. Se você puder, acesse o nosso site. É o www.icp.com.br. Lá você pode adquirir. E adquirindo esse material, você vai ajudar a manter a nossa instituição. O ICP, eu sempre digo, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Se você, na sua igreja, tem por tradição dizimar ou ofertar, ótimo. Não é o nosso caso, tá bom? Nossa instituição, a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência foi produzir material, como esta coleção, esta Bíblia apologética, curso de teologia. E tudo isso você pode checar verificando o nosso site e adquirir. Desta forma você vai ajudar a manter o nosso ministério, que desde 1983, mais de 30 anos, vem ajudando a igreja brasileira no combate a seitas e heresias. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Vale a pena fazer a inscrição, dá um toque no sininho também, assim todo dia eu subo uma aula, você é avisado. E continue me ajudando. Copie o link que eu vou deixar embaixo e cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial ensinar a genuína, a poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.